Ok, pode começar. Olá, boa noite e bem-vindos àqueles que estão nos assistindo. Uma honra muito grande poder estar com vocês. E aqui nós fazemos parte da Brahma Kumaris, que é um movimento espiritual espalhado por mais de 120 países, com 8.000 escolas. E nós temos uma meta de resgatar os valores que foram perdidos. Para isso oferecemos cursos, palestras, atividades, oficinas para todas as idades. E vocês são muito bem-vindos a aproximar, saber mais sobre o que nós fazemos e realizamos, e de uma forma voluntária, todo o serviço feito pelos professores dedicados. Vocês já ouviram falar? Nossa sede principal está na Índia, e nós somos uma filial da Brahma Kumaris. O tópico de hoje é superando obstáculos, um assunto que está muito na moda, falar sobre superação de obstáculos, embora nós sentimos que a vida não é só superar obstáculos. Nós passamos por várias situações que são bonitas, alegres, algumas mais difíceis, mas hoje queremos refletir sobre este tópico junto com vocês. Ao longo das suas vidas, o que é que vocês têm sentido nessa trilha, nesse caminho? Que vocês têm vencido as dificuldades, que vocês têm superado os obstáculos, que são muitos. Alguns escolhem profissões que têm que vencer obstáculos constantemente fisicamente. Quem são? Os esportistas, os alpinistas. Eles amam vencer obstáculos fisicamente através da coragem, não é? Outras pessoas escolhem metas tão elevadas para suas vidas que então elas também têm que enfrentar as dificuldades. Qual é o seu caso? Eu sinto que eu escolhi algo que também eu tenho que superar meus próprios obstáculos internos, minhas dificuldades, mas o mais lindo é que no caminho da vida espiritual, os meios que são oferecidos são extraordinários. E aí você então sente muita paz e felicidade, porque vai aprendendo lições bem bonitas a cada dia. E é isso que tem dado muito contentamento a nós. Vamos também oferecer algumas imagens para inspirar o nosso diálogo, o nosso bate-papo. O que vocês sentem em relação a essa primeira imagem? São irmãozinhos? Quem está na frente é o mais corajoso ou é a mãe? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, são 8. Quem que está na frente? Aquele que está na frente, que toma a iniciativa, é um verdadeiro herói. Porque os outros estão só esperando e pensando se eles vão também vencer a dificuldade. Então, o que é que nós sentimos em relação a isso? Que ao vencermos as dificuldades e tomarmos as iniciativas, nós somos heróis, mas nós também inspiramos outros. Você tem feito isso em sua vida? Muito bem. Outra coisa que nós sentimos é que, às vezes, para enfrentar obstáculos, a gente tem medo. O que acontece com esse elefante? Eu nunca tinha visto um elefante assim, assustado, com medo. Eu sempre tive essa imagem que na Índia, no exército indiano, o elefante está na frente, abrindo o caminho para todos. Mas esse aqui está com dificuldade de encontrar o seu próprio caminho. Mas também veja qual foi a ponte que construíram para ele, ou que ele mesmo construiu. Aí, muitas vezes, a gente tem essa cara, essa postura. O corpo pesado, a ponte não oferece nenhuma segurança e nós temos que enfrentar e ir para o caminho para oferecer uma florzinha, alguma coisa bem linda para o outro. Então, essa imagem reflete que muitas vezes o medo nos paralisa.
Mas então eu tenho que olhar para mim e ver qual a visão eu tenho sobre mim mesma. Eu me vejo como um ser valioso? E como é que eu vejo os outros? Eu também vejo os outros com uma visão do valor deles? E como é que eu vejo as situações? Observem. Quando a gente ama, não tem desculpa, a gente muda. Então, quem foi que teve que compridar o seu pescoço para poder dialogar com quem ama? Então, em termos dos relacionamentos, quando nós amamos, tudo é vencido. A gente não fica temeroso de nada, a gente se aproxima e nós temos que vencer isso, porque a coisa mais linda é entender o valor, apreciar a qualidade de cada um e aproximar de que forma? A mais amistosa possível, não é? Podendo ver os olhos, conversando e sentindo. Muitas vezes nós não sabemos o que se passa no coração ou na mente das pessoas. Mas se nós temos um sentimento interno muito bom para todos, o que acontece? Nós somos capazes de mudar alguma coisa internamente para estar com eles. Então, quantas situações, quantas imagens nós temos passado, vivido e recebido inspiração. Especialmente o conhecimento tem favorecido a nós uma transformação interna. E nós estamos nos apoiando muito em nossos próprios pensamentos. Eles são como verdadeiras sementes. E se uma semente é boa, o fruto será muito bom. Os nossos sentimentos também. Toda a nossa atitude interna está sendo transformada, porque o mundo está exigindo de nós uma capacidade grande de força interna para enfrentarmos as situações da melhor forma possível. Aí tudo se torna mais fácil, tudo se torna prazeroso. Então, tendo essas imagens que nos foram apresentadas para inspirar, também nós sentimos que nesse momento alguma coisa em nossa vida poderia ser muito bonito se nós também eliminássemos nossas negatividades, nossas fraquezas e que a vida se tornasse como um verdadeiro jardim e nós pudéssemos cuidar desse jardim com muito amor. Porque se o jardim que nós criamos com nossos pensamentos, com nossas palavras, com nossas ações, se ele é bem cuidado, ele prospera, ele se torna muito bonito e você é a flor principal. Então, muitas vezes a gente usa essa expressão, que o que nós temos que remover de nós são nossos espinhos, que geram sofrimento, que ficam picando os outros, com o hábito, por exemplo, de ver os defeitos, as fraquezas. E se nós mudarmos nossa visão? Se nós começarmos agora a apreciar o valor, a qualidade que cada um tem. Então, é como se a gente tivesse se tornado essa flor bonita, ou nós estamos cercados também de outros que podem espalhar uma fragrância de paz, de amor, de felicidade. Quando a gente vê o valor de alguém, a autoconfiança daquela pessoa aumenta e nós nos sentimos mais felizes também. Portanto, a energia que você espalha é a mesma que você recebe. Que experiência você tem sobre isso? Quando um pensamento é bom, elevado, nós sentimos bem internamente. Quando uma palavra é amistosa, ou quando uma palavra é de incentivo a outros, nós também temos o retorno do bem-estar das pessoas. Então, o que a gente sente nesse momento? O mundo necessita tanto de boas vibrações
e que a gente tem um poder interno de criar uma atmosfera melhor. Então, estamos utilizando cada vez mais o poder do silêncio. Porque quando nós vamos para o nosso mundo interno, dizemos, quando a gente vai para dentro, quando nós silenciamos, nós passamos a nos ouvir melhor. E aí nós sabemos o que nós realmente necessitamos. O que é que eu tenho que mudar? O que eu posso fazer? Então, se nós queremos melhorar os nossos relacionamentos e eliminar as dificuldades, o diálogo começa conosco mesmo. E nós chamamos de solitude. Gostar de estar conosco e eliminar esse hábito, essa tristeza do passado que era a solidão. Esperar sempre um telefonema, um convite, depender dos outros, mas agora nós amamos aquilo que nós fazemos mesmo com sacrifício. Muitas vezes aquilo que nós fazemos é necessário um empenho grande e ninguém calcula o que é que cada um está fazendo, não é? Pode ser um atleta, pode ser um artista, pode ser um cientista e pode ser um yogi também. Mas todo o esforço que nós fazemos com amor e com um sentimento puro, o que acontece? A gente dança como os bailarinos dançam, nós descobrimos coisas novas através das nossas pesquisas e nós nos tornamos verdadeiros sábios, pessoas capazes de ter todo o equilíbrio interno, de serem leves, de serem luminosas e serem também guias para muitos outros. Bem, nessa jornada nossa, ouvindo silenciosamente aquilo que está no meu coração e no coração de vocês, como eu estava observando que às vezes nós não sabemos bem o que se passa na mente das pessoas, mas há um ser que é muito silencioso, muito incógnito, e que ele inspira isso. Não importa o que vocês estejam vivendo, vocês podem fazer maravilhas. Como num terreno que é cheio de pedras, que não oferece nada que seja bonito em termos de uma terra fértil para semear sementes variadas, nós também no nosso mundo interno passamos por várias situações. Às vezes, semear sementes de paz e amor, aquilo frutifica instantaneamente. Às vezes passamos alguns períodos mais áridos, mas de repente, a flor que brotou, viva a natureza. Então, a natureza tem sido uma fonte de inspiração para mim, para vocês também. Onde quer que nós estejamos vivendo, nós podemos ter inspiração de superar as dificuldades com a paciência daqueles que semeiam, daqueles que enfrentam períodos de seca, chuvas abundantes. Tudo está tão imprevisível, incerto, não é? E assim mesmo a gente vê a Mãe Natureza ainda nos inspira. Nós ainda apreciamos o dia que vem após a noite. Nós nunca sentimos. É uma noite escura, eu não sei se amanhã vai amanhecer. Por isso a gente tem um amor tão grande pelo sol físico, mas nós também temos um amor muito grande do coração para o sol espiritual, porque nas chuvas, nas garoas, nas tempestades, nos céus nublados, o sol espiritual está sempre irradiando tanta luz, tanto amor, tantos raios sobre nós, e que a gente sente, nós nunca estamos sós. Então, quando eu era pequena, eu tinha essa ideia de um olhar, de um olho
que me acompanhava, porque estudei colégios religiosos, então falava muito de Deus dessa forma, que ele vigia, que ele olha. Mas agora eu descobri, é o olhar mais doce, é o olhar mais puro, elevado, que protege toda a humanidade, mas muitos poucos estão sentindo que é verdadeiramente um olho, um olhar de proteção. E que é através dos olhos e através do olhar que muita coisa está acontecendo nesse momento. Por isso, nos dedicamos a uma prática da meditação, que se vocês conhecem, se vocês praticam, então vocês devem ter conquistado muitas joias, muitos tesouros maravilhosos. E nós amamos tanto o conhecimento que ilumina, como a meditação. E a gente vê que no Oriente, tradicionalmente, a meditação é para iluminar a mente das pessoas. E onde nós vivemos, eu sinto que a meditação ela está sendo muito procurada para trazer calma, para trazer equilíbrio, porque as cenas estão indo tão rápidas e todo mundo se apressando tanto para conseguirem o seu trabalho, o seu estudo, as suas interações de atividades, de conquistas. Então a gente vê cada vez mais, todo mundo está desejando uma calma, uma serenidade, uma paz interna. E isso nós obtemos com a meditação, que eu sinto que é uma especialidade da Brahma Kumaris. Há vários tipos de yoga, e tivemos ontem uma programação imensa na Índia, em vários países, que foi a celebração do Dia Internacional do Yoga. O nosso se chama Raja Yoga, e nós sentimos que através dessa prática, né, de se ver como um rei, um mestre da mente, há esse esforço e empenho de superar todos os obstáculos internos, acalmando a mente, criando pensamentos bons, e também através do terceiro olho, que é o olho do intelecto. Nós estamos visualizando melhor, sim, nossa origem divina, de calma, de paz, de pureza e de amor, é o que nós estamos resgatando agora. E a gente passa a se ver de uma forma elevada, de uma forma divina, com autorrespeito também. E nós vemos que tudo aquilo que passou foi passado, e que se nós vivemos bem o presente, nossas preocupações se vão, o medo pode se diluir e as dúvidas terminam também. Por qual razão? Porque se o presente é bem vivido e tudo é usado de uma forma sábia, se a gente usa bem o tempo, se nós também criamos pensamentos cada vez mais claros, precisos, elevados, e se nossas palavras também são como joias, não atiramos pedra em ninguém, somos mais cuidadosos também com os nossos relacionamentos. Porque o que é que os relacionamentos refletem? O nosso grau interno de bondade, de espiritualidade. Então, algo muito importante para esse momento é qual a consciência que nós estamos mantendo. Se essa consciência é boa, você pode logo ao acordar cada dia, começar o dia de uma forma mais estável, mais amigável, iluminada, e sentindo amor no seu coração por ter mais um dia de chance, né, de enfrentar tudo muito bem, de amar as situações e ver a vida como um jogo. Eu sinto que é importante, tem sido importante para mim terminar bem o dia. Se alguma coisa não foi bem, eu tenho o hábito de escrever um pequeno diário, aí então eu transformo aquilo que não foi bom. Mas é justo que todos nós
tenhamos bom sono, bom descanso e que a gente não guarde nada negativo de um dia para outro. Começar bem e terminar bem é uma meta muito elevada. E se nós também melhorarmos os nossos relacionamentos, toda conquista, ela é gradual, ela necessita paciência, fé inabalável, mas com tantos tesouros internos, o que a gente vai fazer com eles? É melhor usá-los. E usar de tal forma que a gente possa criar uma espécie de um reservatório para qualquer situação mais difícil que surgir. O que é que eu vou fazer? Eu tenho meu reservatório, eu tenho meu estoque. Se eu estou bem, eu posso ajudar outros. E eu acho essa a melhor meta, que muitas situações eu vi um parente, um amigo, um companheiro de trabalho que não estava bem, estava com um problema de saúde, que é uma das razões que as pessoas também têm receio, têm medo. Então eu pensei, o que eu poderia fazer numa situação assim? Aí eu tive esse pensamento, se eu estiver bem, eu vou ajudar. Então, eu aprendi essa lição, acho que comigo mesmo, que eu vi que quando a gente está bem, logo a gente está pronto para ajudar os outros. Então, para superar os obstáculos, eu sinto que a gente tem que ter essa fé firme, essa determinação de cada dia ter um espaço para o silêncio, para o estudo, para a prática das virtudes e também sentir que nós estamos prontos para auxiliar, para compartilhar e que as pessoas possam contar conosco. E se há esse zelo, esse entusiasmo interno, essa coragem, que vida é essa que nós levamos? Nós superamos os obstáculos para estarmos em paz, para estarmos felizes e para nós estarmos também disponíveis para um serviço elevado para o mundo todo. Nós sentimos que ser amigo de todos e ter amor por todos é o que faz as pessoas também cooperarem conosco. Bom, agora chegou o momento, que degrau você atingiu hoje? Dê uma olhadinha e verifiquem isso. Onde é que vocês estão? Eu não vou fazer. Eu não consigo fazer. Eu quero fazer. Mas como é que eu faço? Eu vou tentar fazer. Eu consigo fazer. Eu vou fazer. Sim, eu fiz. Muitas vezes não acontece isso. E quando a gente deixou de fazer, foi eu que decidi que eu não ia fazer. Nós somos livres, não somos? Então, o que a vida está requerendo de nós? Que fazer melhor. Que os pensamentos podem escolher. E quando nós eliminamos os pensamentos negativos, nós temos mais clareza internamente para saber o que eu devo fazer, reconhecer os meus limites, mas o que o silêncio me fez ouvir? Cada vez mais o nosso potencial interno tem que ser desenvolvido, tem que ser compartilhado, porque ele é aumentado. Por isso, nós amamos a meditação, tudo que nós aprendemos aqui, que é uma escola para a vida. Qual é a melhor de todas as escolas? Dizem que é a vida. Mas eu sinto que essa escola aqui tem sido a nossa vida. Portanto, ela é de tanto aprendizado, de tanta sabedoria. Os mais antigos inspiram os mais novos, os fundadores. Mas agora eu tenho me inspirado muito nos novos. Por quê? Porque eu vejo o tempo passou, a gente pode manter a jovialidade, mas estar cercado de jovens é muito bom, porque nós necessitamos da rapidez, do equilíbrio entre maturidade e jovialidade.
Tudo precisa de equilíbrio, né? Bem, eu agradeço, né, vocês terem estado ouvindo conosco e gostaríamos também de responder se tem alguma questão ou se nós vamos passar para uma meditação, que há tempo para isso. Então, vamos lá às perguntas. Não consigo enxergar bem. Eu vou passar para você. Passa, por favor. Então, eu vou ouvir o que vocês perguntaram. Quando a gente não fica bem, por que não recebe a ajuda dos outros? Poderá receber, porque tem muitas pessoas que são sensíveis e elas percebem que outros precisam de ajuda. É necessário que existam essas pessoas que percebam que os outros estão com dificuldade até para receber ajuda. Ah, tá. A pergunta é, por que quando nós estamos com dificuldade, nós não recebemos cooperação, ajuda de outros? Se a sua experiência é essa, ela pode mudar, porque você pode ter o pensamento, eu sei que eu vou receber ajuda. E muitas vezes acontece isso, que nós sentimos uma certa solidão quando nós estamos passando alguma dificuldade, mas tem alguém que está sempre com você. Então, é importante que a gente aprenda a conversar com a gente de uma forma amigável e ver que nós próprios, muitas vezes, conseguimos muito mais do que a gente imaginava, em termos de mudar um hábito, de mudar alguma coisa internamente e de criar pensamentos com mais clareza e força. Mas nós podemos também pensar, mas que força, que energia é essa que eu ouvi numa aula, numa palestra, que nós nunca estamos sós e que podemos receber uma ajuda daquele Pai do além. Como é que recebe isso? Da mesma forma como nós estamos conversando hoje, que eu poderia estar face a face com você, a gente pode estar com esse ser. Eu aprendi a ter confiança desde o início do estudo, porque desde o começo eu sinto que foram as perdas que eu tive, a impermanência da vida que eu estava levando alegre na infância, na juventude, e que quando foi um ente querido partiu, eu não sabia, de acordo com os meus conhecimentos, para onde esse ser querido partiu, muitos pensamentos inúteis vieram. Então eu estava só, não estava? E que ajuda que eu recebi? Pode ter demorado um pouquinho, mas um dia eu encontrei Brahma Kumaris. E aí foi que lá, com esse estudo, mesmo eu perguntei para as pessoas, onde é que essa pessoa querida foi? Alguns responderam, eu não sei, mas eu descobri, com a luz do conhecimento, que nós somos seres espirituais, eternos, nós não temos uma natureza física, nós somos além do físico, somos seres espirituais, almas cheias de paz. Então, o que acontece? Nós temos que saber lidar com esse assunto, porque se a gente quer só se posicionar, ou se a gente quer também encontrar suportes físicos, muitas vezes nós vamos ter desaponto. Mas se eu lembrar que eu sou essa luz, visualizar um minuto, isso pode iluminar o meu caminho. E se eu também lembrar que aquele que me protege é a luz, a energia mais poderosa, o silêncio vai favorecer um encontro amoroso. Então eu recomendo que todos aqueles que não têm ainda essa prática, a gente vê que as nossas qualidades internas, elas são simples, elas são a paz, o amor, e não é difícil experimentar a paz, porque ela é natural em nós. E o amor também.
eu sinto que ele é a solução para muitas coisas. Então, sinta essa paz internamente, esse amor que trouxe a vida para você, e sinta que nas dificuldades ele tem que ser maior ainda. Mas o grande amor da nossa vida é aquele que protege em todas as situações. E nós podemos ter ajuda dele, e também vai aparecer alguém que vai ajudar. Tem aparecido, vai aparecer para você também. A segunda pergunta. Como se livrar dos pensamentos negativos? Essa é a meta mais elevada dos estudantes dessa universidade. Eu sinto que para a pergunta que veio agora é como nós podemos ficar livres dos pensamentos negativos. Eu sinto que se a gente criar o hábito, o amor, o interesse de criar pensamentos positivos, pensamentos bons, é possível mudar um hábito. Assim como também nós deixamos o hábito de comer coisas que não são saudáveis, nós deixamos um hábito, por exemplo, de bebida, fumar, muitos hábitos negativos que o mundo está cheio, né, de exemplos que isso prejudica a saúde. Então, em relação aos pensamentos, quando a gente estudou, criança, adolescente, ou até na faculdade, a gente não recebeu orientação sobre a educação da mente. Mas aqui nós recebemos. Então, é dito isso, que nós podemos aprender a criar pensamentos bons. Nós podemos também incentivar essa criação. A meditação ajuda muito. Então, eu vejo que os meus pensamentos melhoraram através do estudo e da meditação. Eu amo muito o silêncio e a meditação, mas eu também aprecio muito a interação, estar com as pessoas. Então, eu vejo que essa prática de criar pensamentos bons atrai também pessoas que têm esse mesmo prazer, não é? De pensar bem e falar bem. Então, não é impossível que a gente transforme o hábito dos pensamentos negativos para pensamentos positivos. Se a gente tem força de vontade, se há realmente esse interesse, eles podem melhorar muito. E se você conseguiu isso através de meia hora ou de 10 minutos na sua meditação, você vai ver que ao longo de um dia, você pode ter mais pontos positivos em relação aos seus pensamentos. Mas a gente também não deve ficar chateado, raivoso, porque está demorando para mudar esse hábito. Com calma, isso vai acontecer. Aqui onde eu moro, em Salvador, na Bahia, foi plantado um coqueiro anão. Ele virou um coqueiro gigante. Durante 10 anos, ele não fez nada. Ele só foi crescendo. Hoje ele dá tanto coco que a gente precisa tomar cuidado para não passar lá e cair coco na cabeça. Então tem coisas que demoram. Não vai demorar 10 anos para ninguém mudar os pensamentos. Mas eu vejo que a natureza às vezes ensina coisas para a gente, a sermos pacientes e temos essa fé, que se aquilo que eu realmente quero, eu tenho a fé de que eu vou conseguir. Porque agora é o momento disso. Essa é a estação da fé, essa é a estação do amor também. Então, confie que você vai plantar essas sementes de cada dia criar mais pensamentos bons, positivos, e que você vai se tornar um meditante, um yogi, e vai inspirar outros também. Quando eu mudo, o mundo muda. Aí todo mundo vai ficar admirado, olha, ele mudou. Terceira pergunta. Como lidar com pessoas que estejam em momentos negativos, mas que não aceitam ajuda? Repetir, viu, Ida? Como lidar com pessoas que estejam em momentos negativos, mas que não aceitam ajuda? Como lidar com pessoas
que estão num momento negativo, mas elas não aceitam ajuda. Elas não aceitam ajuda no sentido, por exemplo, se você vai conversar com elas, ou se você vai dar conselhos para elas, elas não aceitam. Mas tem uma coisa que elas não podem deixar de aceitar e que elas nem percebem que estão aceitando: os seus bons votos, os seus sentimentos puros. E eu sinto que a gente pode, por exemplo, não é que eu vou trazer a imagem dessa pessoa quando eu medito, que é uma ação elevada, né? Poderia, então, estar pensando nessa pessoa, meditando para ela. Mas quando eu medito, o que eu faço? Eu lembro daquele ser que é o responsável por todos nós. Aí eu coloco aquela pessoa que está passando dificuldade num facho de luz e envio pensamentos muito puros, elevados, e eu sinto que isso adianta. É algo tão sutil, mas são esses poderes que estão efetuando maiores mudanças no mundo. Muita gente não sabe, não é? Porque só acredita naquilo que é visível. Mas são esses poderes que estão ajudando a humanidade a se transformar e encorajando as pessoas a vencerem suas dificuldades. Portanto, você também vai conseguir. Quarta pergunta: como ter fé? Por causa do sofrimento, perdi muito minha fé. Como ter fé? Depende muito de como você... A pessoa está perguntando como que ela vai recuperar a fé que ela perdeu, pela razão de quê? Pela razão de que ela passou por muito sofrimento, então a fé perdeu. Mas aqui eu sinto que onde nós aprendemos, através do conhecimento da meditação, o nosso potencial interno é muito grande. Se você sente que o seu está abalado, há um ser que não se abala com nada, porque ele é íntegro, é porque ele não é influenciado por nada. Ele pode ajudar enormemente nas circunstâncias de fortalecer aquilo que foi enfraquecido. Mas tem um aspecto do conhecimento que eu aprecio muito, que é o seguinte aspecto, que tudo que acontece é bom. Num momento eu posso não ver aquilo com uma visão positiva, assim como aprendi que o que passou, passou. Então, tudo aquilo que você sofreu é possível considerar como passado? O mundo precisa muito de pessoas que coloquem um ponto final naquilo que passou ou naquilo que é negativo. E se você consegue colocar esse ponto final, não é que a gente coloca uma vez e desaparece a negatividade, a fraqueza. A gente pode fazer isso a cada dia. Relembrar, passado é passado, coloquei um ponto final, o meu presente é promissor. Porque a própria natureza, a natureza interna, a natureza divina de Deus, fornecem o poder que nós necessitamos para o momento presente. O momento presente é muito rico. Então, também esse conhecimento espiritual revela que se a nossa origem é de paz, poder, amor, conhecimento e felicidade, aquilo que nós éramos, nós vamos voltar a ser. Então, mantenha essa fé. Aquilo que você era, você vai voltar a ser. Mas não dificulte, aumentando seu sofrimento ou enfraquecendo sua fé. Torne o sofrimento, a dificuldade tão pequena e aumente sua fé enormemente, porque aquilo que você era, você vai voltar a ser. Um ser de paz, um ser de amor, um ser cheio de luz, leve e luminoso. Acontecerá. E bons votos especiais para você ter muito poder e voltar a acreditar em você.
Quinta pergunta. Por que os problemas familiares atingem tanto o nosso ser? Muito boa pergunta. Por que os problemas familiares nos atingem tanto? Não há nada mais poderoso do que a família, não é? São as nossas raízes. Mas depende também de como nós crescemos, como nós fomos educados numa família. Geralmente, nos laços familiares, eu sinto que há apego, e a gente não criou o bom hábito também de ver as qualidades das pessoas, porque no cotidiano a gente passa mais a ver as fraquezas dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos filhos. Então, eu sinto que a caridade começa em casa. Em casa, internamente, é aqui esse pontinho. Se eu mudar a minha visão em relação à minha família, aos membros da família, um dia eu aprendi uma lição, que eu nasci numa família para ajudá-los, para servi-los. Então, sou eu que tenho que oferecer alguma coisa a eles. E pode ser a minha própria mudança, a minha transformação. Então, eu sou capaz de ser mais paciente, isso fará um bem muito grande a eles. Eu não sei se você, a pessoa que fez a pergunta é a mãe, o pai, o filho, o companheiro, mas se uma mãe muda, tudo vai mudar para melhor, não é? E se um pai também se torna mais paciente, não é? Assim eu vi a transformação na minha família, que com o tempo meu pai foi se tornando uma pessoa mais fácil de lidar, mais doce. É uma inspiração. Tudo é possível, mas sempre foi a virtude da mãe. Foi aquele cuidado, aquela paciência. Então, nas famílias religiosas pode ter prática das virtudes, mas aqui onde nós estudamos, o conhecimento transforma e a meditação dá um poder para enfrentar todas as dificuldades, especialmente as nossas internas e entre os nossos familiares, porque é como se o nosso pai dissesse: todos nós pertencemos a uma imensa família e o pai é o mais elevado. Lembre também que você é filho do pai mais elevado e que você faz parte de uma família muito grande, não apenas aquela que você nasceu. Todos passam por dificuldades e problemas. Nós vivemos um momento de acerto, mas se nós acertarmos bem, é melhor sorrir do que chorar. E é melhor enfrentar as dificuldades com leveza, com muito amor, paciência, e tudo vai melhorar. Acredite nisso. Última pergunta. Como fortalecer o hábito da meditação? Bom, eu acredito. Como fortalecer o hábito da meditação? Tudo aquilo que é bom deveria ser constante e diário. Se você encontrar alguma coisa boa na sua vida, não abra mão daquilo. Eu acho que a meditação pode ser, talvez, o maior tesouro que nós descobrimos nesse momento da história da humanidade, que está acontecendo coisas que nunca nós poderíamos imaginar. Mas por que é que nós enfrentamos tudo? É porque a meditação, ela favorece o equilíbrio entre o amor e desapego. Então, para você ser mais feliz, você vai aprender alguma coisa que não é difícil e que é simples e que é possível você ter mais amor por você, criando diariamente um espaço, um tempo para cuidar de você. Tenha mais amor e respeito por você. O autorrespeito faz a gente fazer aquilo que é bom para nós. Então, eu sinto que assim como a gente se alimenta 3 vezes ao dia, 4, 5, pela nossa saúde e bem-estar, nós vamos ser mais saudáveis se nós encontrarmos também um espaço, um tempo, para cuidar do espírito, a meditação. Crie o hábito de meditar pouquinho, e se você consegue meditar poucos minutos,
gradualmente vá aumentando isso. E nunca desista, porque as pessoas que aprendem a dirigir, a falar uma língua, todo mundo foi constante na prática, mesmo tendo um pequeno acidente enquanto estando na autoescola. Então, eu sinto que a meditação, ela não tem um efeito negativo sobre nós. Então, você vai numa prática que ela é tão amistosa e que não é impossível. Eu vejo muitas pessoas que dizem, eu tenho dificuldade de me concentrar. No entanto, no seu trabalho, elas se concentram e fazem uma porção de coisas. Eu acredito que se a gente tem a consciência que nós somos seres espirituais, eternos, a nossa natureza não é física, nossa essência não é física, nós temos que desenvolver esse poder de mergulhar no silêncio e ter uma experiência amorosa, muito profunda daquilo que eu sou. E a cada dia ter esse propósito, fazer esse firme propósito. Eu vou fazer isso 1 mês, 2 meses, daqui 6 meses você verá que você adquiriu tal gosto e prazer. E tem pessoas que tinham dificuldade de criar bons hábitos, mas elas venceram essa dificuldade. Eu acredito que você também é um vencedor. Portanto, você poderá colocar a meditação no cotidiano, na sua prática, não só falando do seu valor, sabendo de tudo que ela produz de benefícios, mas com a prática e com boas experiências, ok? Então agora eu convido todos para uns minutos de silêncio e agradecer a todos que cooperaram para a realização hoje desse encontro tão valioso. E vamos então encerrar meditando com aqueles que querem criar o hábito da meditação. Nós podemos meditar qualquer hora, de manhã, à tarde, à noite, dar umas paradinhas a cada hora. Mas esse é um horário também muito bom. Então vamos à nossa prática. Então, observando como nós estamos sentindo nesse momento. No fim de um dia de trabalho, de atividades, de criação de tantos pensamentos. Então, podemos observar o que se passa internamente. E vamos juntos criar pensamentos de muita luz. E ver que aqueles que descobrem o valor e a doçura do silêncio passam a amar a meditação. Porque nós aprendemos a criar aquilo que é bom, sentimentos muito puros. E tudo aquilo que eu tenho internamente, como virtudes inatas, as qualidades originais, elas vão emergindo. Quando eu ouço esse som do Om, eu sou. Om Shanti, sou um ser de paz. É tal som mágico,
Afinal, quem sou eu? Esse ser pequenino, brilhante, do centro da testa, um ponto de luz que inspira estar concentrado, atento. É como se eu estivesse num trono. E passo a me observar como o mestre dos pensamentos. E eles têm nos ajudado tanto a criar um estado interno de calma, de tranquilidade, de serenidade. Eu também sinto um amor e um respeito maior a partir do que descobrimos a cada dia. Um novo valor, uma qualidade se torna mais viva. E especialmente hoje, falando de vencer, superar dificuldades, nós já superamos muitas. E cada vez estamos mais próximos do nosso destino de luz e paz. E agora, sentindo o amor daquele que está sempre transbordando, irradiando o seu amor e sua luz, do seu lar, da sua residência. Mas o amor nos une e nos sentimos próximos. A fonte de todos os poderes, a fonte suprema de sabedoria, paz, está irradiando luz, raios de força, e assim o nosso coração se preenche. É a nutrição que nos dá ânimo, entusiasmo, muito amor, paz e felicidade. Om Shanti. Antes de nos despedirmos, quero dar um pequeno aviso a vocês. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos nessa noite. A próxima palestra online será 27 de julho. E o tema será a arte de ser contente. Com a professora Gorete Dunningham, coordenadora aqui na Pituba, em Salvador. Não percam. Aqueles que se inscreverem receberão essas informações por e-mail. Desculpe. Aqueles que se inscreveram
receberão essas informações por e-mail. Om Shanti.